de proteína vermelha do país, o Rio de Janeiro, se destaca na produção de genética e de animais de qualidade. O estado faz parte da lista, como você viu, dos que estão agora livres de aftosa sem vacinação. Para falar sobre o trabalho desenvolvido na pecuária fluminense e também sobre a importância desse novo status sanitário para a pecuária nacional, nós recebemos Paulo Henrique Moraes, superintendente de Defesa Agropecuária do estado do Rio de Janeiro. Superintendente, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Sebastião. Muito bem. Bom, primeiro eu queria saber como receberam a notícia do estado do Rio de Janeiro, também como parte da lista aí de estados livres de febre aftosa sem vacinação. Bom, isso é algo que a gente vem perseguindo já há um bom tempo, né? A gente vem cumprindo uma série de medidas que foram estabelecidas num plano estratégico delineado pelo Ministério da Agricultura e acompanhado e executado por todos os estados da federação. E esse plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, ele determina uma série de ações, um conjunto extenso de ações e medidas que visam resguardar, né, e alcançar até 2026 o reconhecimento internacional de país livre da febre aftosa sem vacinação. Essa etapa de estarmos recebendo, né, esse reconhecimento como nacional de estados livres da febre aftosa sem vacinação é um passo muito importante que a gente está dando rumo à retirada definitiva da vacina no país. Como é que foi o trabalho da Defesa, da Secretaria, junto com os produtores nesse período aí, com a adoção dos produtores também, da consciência da importância? É importante você destacar isso porque eu costumo dizer que quem vai retirar a vacina não é o Estado. Quem retira a vacina é o produtor, que não tem mais que aplicá-la à tábua do pescoço do seu rebanho, né, dos seus animais bovinos e bubalinos. Então, é uma tarefa importante, né, os produtores que vêm cumprindo com o seu papel, com a sua responsabilidade, mantendo índices vacinais em todos esses anos em que nós mantivemos a vacinação contra a febre aftosa e, lógico, acompanhados bem de perto, né, num trabalho bastante intenso dos serviços de defesa agropecuária do país, técnicos oficiais, tanto das secretarias estaduais de agricultura, das agências, institutos, quanto do próprio Ministério da Agricultura, que faz esse trabalho em conjunto. Então, todo esse processo, né, era muito desejado, muito esperado. No Rio de Janeiro, por exemplo, desde 1997, nós não temos registro de febre aftosa, então é bastante tempo sem ocorrência da doença, né? E era algo muito esperado esse passo que a gente está dando para retirar a vacina. Pois é, superintendente, para além do custo, que eu imagino que seja significativa a redução do custo de não ter que vacinar, o quanto representa, o que muda a partir de agora para a pecuária do Rio de Janeiro, e aí você já me fala ao mesmo tempo para todo o país onde tem estados com reconhecimento agora de livre sem vacinação, né? Porque, na verdade, o trabalho feito num estado deve ser muito semelhante ao de outros, tendo como exemplo lá o primeiro, que foi Santa Catarina, muitos anos atrás, né? Mas aí tem uma redução de custo para o produtor e tem um reconhecimento e um valor a partir daí também maior, né, superintendente? Exatamente. A questão do custo da vacina, né, da retirada da vacina, pela dose por si só, ele representa, lógico, um valor significativo em termos de milhões de doses que estão sendo deixadas de ser aplicadas, mas tem também a questão do custo com o manejo do rebanho, tem gastos que são decorrentes de perda de peso, outras questões que decorrem desse manejo, mas independente dessas questões que são as mais observadas, a gente tem a possibilidade de atingir, alcançar novos mercados que exigem só adquirir proteína bovina, né, carne bovina, a proteína animal de animais suscetíveis à febre aftosa de países que não vacinam. Então, a gente, tendo esse reconhecimento em todo o território, e aí você falou para falar do país, mas também do Rio de Janeiro, né, a gente tem aqui a possibilidade, os estudos que estão sendo feitos, de nos tornarmos um ponto de exportação de gado vivo, por exemplo. Atingir mercados que compram esses animais de países que não vacinam é algo que a gente almeja para
agregar valor para o produto do pecuarista, para otimizar, né, as relações comerciais e, sem dúvida, tornar a atividade muito mais lucrativa, mais interessante para todos. Bom, se a conquista foi uma boa batalha, eu diria, eu imagino, né, a conquista do status, a manutenção também é de grande responsabilidade e exige muito trabalho também, né, superintendente? Como é que é esse trabalho agora e a orientação aos produtores, aos pecuaristas? Sim, a gente costuma dizer o seguinte: nós não estamos retirando a vacinação, nós estamos substituindo a vacinação por um serviço mais adequado, mais robusto, fiável, competente de vigilância sanitária. Então, nós temos, nesse período que a gente está passando, né, agora, de transição, que ter o comprometimento dos pecuaristas, né, de entender qual é o seu papel nesse trabalho de vigilância, não só do pecuarista, mas de prestadores de serviço, de entidades municipais de agricultura, né, representantes desse setor produtivo, para que a gente tenha uma pronta resposta no caso do risco da doença reaparecer. Então, a gente vai estar substituindo a vacinação pela vigilância. Parece que o objetivo era só retirar a vacina. Não é isso. É mostrar a robustez do Serviço de Defesa Agropecuária do país, é mostrar que nós temos a capacidade de conter possíveis focos da doença de forma muito rápida, né, e de forma competente, mostrar para todos os países do mundo que a confiança que se pode ter no serviço oficial do Brasil. Tem expectativa já em números de aumento do mercado por conta disso, até de valor talvez, ou de conquista de novos mercados a partir do status novo? Na verdade, existem cálculos que são feitos em relação a isso, mas eles variam muito, né? A gente especula porque a gente vai partir de uma área que é muito pequena hoje com esse reconhecimento para o país todo, que certamente vai abrir novas fronteiras, né, e mercados. Então, esses números divergem, né? Cada um vai dar um valor diferente. Eu não arriscaria opinar aqui um valor, mas diria para vocês com certeza que é algo que vai favorecer a atividade no país, viabilizar algumas criações. Como eu falei, até aqui no Rio de Janeiro, a gente ter essa possibilidade de exportar gado vivo por conta de um status sanitário que a gente vai alcançar e que é atraente para muitos compradores da nossa carne. A portaria vale ainda a partir de maio, né? Tem ainda, o produtor este mês tem que vacinar ainda, não é? Qual é a orientação? Isso é muito importante. A gente precisa deixar claro para o pecuarista que a gente está num processo aqui no estado do Rio de Janeiro, outros estados já passaram por isso, São Paulo, Espírito Santo, Minas, já suspenderam a vacina. O Rio de Janeiro está suspendendo a partir do dia 30 de abril, que é o último dia dessa etapa da campanha de vacinação. Ela é realizada normalmente nos meses de maio e novembro. Dessa vez nós estamos antecipando para cumprir um calendário que está dentro desse plano para o mês de abril. Então, de 1º a 30 de abril, todo pecuarista deve vacinar, imunizar os seus bovinos de todas as idades, e aí cabe aqui lembrar, comprar a vacina em lojas autorizadas, transportar refrigerado em caixas de isopor. Após a vacinação, dentro desse período, até o dia 30 de abril, preencher adequadamente a declaração de vacinação com todos os seus dados ali, atualizando o seu cadastro, e entregar isso nas unidades da Defesa Agropecuária. Só a partir do dia 1º de maio é que nós vamos completamente deixar de vacinar, não pode circular vacina, e como a própria portaria diz, a partir do dia 2 de maio, existe uma série de regras que também dizem respeito a restrições de trânsito, né, para esses estados que já vão ter esse reconhecimento nacional de livre da febre aftosa sem vacinação. Em tese, aí no Rio teria uma outra etapa em novembro, então, né? Como foi nos outros anos? Esse ano não tem uma segunda etapa, então. Nós realizaríamos maio e novembro. Não vai acontecer a de novembro. A de maio foi antecipada para o mês de abril, e aí é importante que todos adquiram a vacina nesse período. Não vai ser permitido aos inadimplentes adquirirem a vacina depois. Eles serão autuados, a propriedade vai ser interditada e vai ficar um período sem poder transitar com os animais. Então, que todos estejam muito atentos. Esse é o nosso apelo
aos produtores, às entidades que representam, Federação da Agricultura, sindicatos rurais, a todos os nossos parceiros, né? Instituições de extensão, pesquisa, a própria Secretaria de Agricultura do Estado, que faz um trabalho bacana aqui no Rio de Janeiro, para que a gente tenha uma ampla divulgação desse período que mudou, né? E aí pode gerar alguma confusão para o pecuarista, mas é de 1º a 30 e todo o rebanho. Está dado o recado, Superintendente de Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, senhor Paulo Henrique Moraes. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho que desenvolvem aí no Rio. Eu aqui agradeço aqui em nome da Defesa Agropecuária do Estado, de todos os técnicos que têm feito um trabalho incansável. Só lembrando, nós estamos realizando neste momento, por conta desse planejamento também, um inquérito soroepidemiológico, sorológico, né, para identificar e garantir que não há circulação viral, para que a gente retire e suspenda a vacinação com toda a segurança em todo o país. Ótimo. Muito obrigado, Superintendente. Forte abraço. Até mais.